esse protocolo, esse pedido de cassação de pessoas que até ontem andavam de mãos dadas com o senhor? Olha, meu amigo, eu sempre fui a favor da união da direita. MBL nunca foi a favor disso, havia essa discordância dentro do grupo. Deu uma pausa aí. Você vê como as pessoas alteram a sua própria história, né? Ele está falando aqui, eu sempre fui a favor da união da direita, o MBL nunca foi a favor da união da direita. Olha só, o Bétega ficou no MBL durante alguns anos, e a gente já tinha rompido com o bolsonarismo em 2019. Quando o Bétega efetivamente entrou no MBL e começou a atuar conosco, a gente já tinha feito essa ruptura. Então não é uma coisa assim, não, eu estava aqui no movimento que era da União da Direita e com o qual eu concordava, e aí eles resolveram desunir a direita, e eu, contra essa desunião, eu saí. Não foi isso. Quer dizer, se você era a favor da União da Direita, você não poderia estar no MBL nem no princípio. Desde o princípio você não tinha que estar no MBL. Por que você esteve no MBL, se o MBL já desunia a direita? Se já era contrário à União da Direita? Não era pra estar no MBL, não é isso? Ou eu tô falando algo absurdo aqui? Tô falando algo incoerente? Porque me parece muito lógico o que eu estou dizendo. Você tá no movimento, o movimento tem a posição que tem sobre o Bolsonaro. Desde antes você começar a atuar. Aí você atua vários anos neste movimento. E aí você atua no movimento que tá todo estruturado para dizer que o Bolsonaro é uma farsa, mas você é contra isso. E você nunca fala. Você é contra, você não fala, você fica ali, você vai para uma eleição, depois você vai para outra eleição, você ganha a segunda eleição, porque a primeira você perde, né? Mas você perde com muito esforço de todo mundo, com militância te ajudando, com Arthur Renan indo lá apanhado boca aberta, todo mundo fazendo um monte de coisa, com você inserido nos inimigos públicos, um monte de coisa pro cara. Aí ele perde, aí depois ele vai pra outra, ele ganha, e aí ele diz, não, mas olha só, é porque eu sou a favor de unir a direita. Infelizmente, ocorreram problemas internos do gabinete por essa questão. Desde o começo do mandato, eu não confio mais nos meus assessores. Eu recebo com tranquilidade, porque minha vida é limpa. Eu desafio qualquer um a abrir minha vida, outra coisa aí, outro comentário. Ele fala que ele não confia nos assessores, que houve desde o início problemas e coisa e tal. De fato, em alguns casos, você vê mandatários que têm problemas com certos assessores. Isso já aconteceu no MBL algumas vezes. Pessoas muito sérias, que estão fazendo um bom mandato e tal, e tem problemas eventualmente com um ou outro assessor. Então isso rola de ter problema com assessor. A questão do Bétega é que não dá pra, mesmo sendo generoso com ele, aceitar essa história, porque ele teve problema com todos. É todo mundo. Todo mundo deu problema, porque todos os assessores do cara saíram. As pessoas todas pediram demissão. Elas deixaram de receber um salário alto, como todos vocês sabem, pra sair. O cara ficou sozinho no gabinete. Quer dizer, então diante disso, é mais razoável achar que talvez o problema fosse ele ou os assessores todos? Porque assim, se você tem problema com assessor, você vai ter problema com um. Sei lá, com dois. Aí você tem um problema, todo mundo te apoia. Se todo mundo tá dizendo que você não tá fazendo porra nenhuma, que o seu mandato é uma bosta, que você tá bolsonarizando, que você tá fazendo um monte de bobagem, que os seus vídeos são ridículos. Se todo mundo tá falando isso, então provavelmente o problema está com você. Era uma coisa que eu falava dos alunos da academia, na época que eu cuidava disso. Às vezes tinha uns alunos briguentos, sabe? O cara arrumava confusão e toda hora tava arrumando confusão. E ele sempre tava dizendo, não, mas a confusão não sou eu, é não sei o quê, é porque fulano, ciclano... Mas é a terceira vez que tem uma confusão envolvendo seu nome? Será que a confusão não é sua? Aliás, fica aí a dica psicológica do professor Kabum para todos aqueles que são interessados em dicas psicológicas. Se você tem um comportamento, meu amigo, que está sendo muito recorrente, que as pessoas todas ao seu redor estão falando que você tem esse comportamento, provavelmente elas não estão erradas. Provavelmente o errado é você, cara. Provavelmente é você que está tendo esse comportamento e você não está percebendo esse comportamento. Então a pessoa intriguenta, toda hora está com intriga. Ou então a pessoa fofoqueira, que a galera aponta e diz, essa pessoa é fofoqueira, invejosa e tal. Será mesmo que é uma grande conspiração de todo mundo? Ou será que você está fazendo alguma coisa? Será que você de fato é invejoso? Então é isso. Próximo. Bancário que minha vida é limpa. Eu sou uma pessoa honesta e sempre defendi aquilo que é correto. O que houve no meio do caminho que o senhor perdeu essa confiança na equipe? Olha, a equipe tem essa visão do MBL, que a gente tem que dividir a direita, de que a direita não deve ser unida, e isso foi gerando um desgaste. Porque eu tentei abordar certas pautas municipais que o grupo não concordava, né? Como, por exemplo, a máfia da multa, que Nossa agora Senhora. eu, estando
sem estar no MBL, vai ser mais fácil abordar, por exemplo, esse assunto que eu queria abordar muito. Então havia uma divergência. Dê uma pausa aí. Ó, isso é outro absurdo que esse cara tá falando, né? Mas é impressionante, a cara de pau desse cidadão é grande, viu? Ele tá dizendo que o quê? Havia um impedimento por parte dos assessores dele abordar pautas municipais. Então é uma característica do MBL não querer abordar pautas municipais. Olha só, todo o mandato do Faustino do Sandro é baseado em pautas municipais. Os caras têm várias pautas municipais e regionais. Não tem nada a ver. Ao contrário, as pessoas queriam que você abordasse pautas municipais. Uma das queixas que foi feita é que o cara ficava só fazendo vídeos tolos. Não é que ele estava abordando muito pautas municipais. Não, eu tô aqui porque é o meu município, as pessoas não querem essas pautas municipais, eles querem só que eu fique fazendo vídeo de Venezuela. Aí eu vou fazer o vídeo de Venezuela, mas eu tô sendo forçado a fazer isso, porque a pauta municipal me chama. E a pauta municipal do corrupto lá do PL que foi afastado, ele não queria abordar. Né? Pois é. E sem falar isso, mas aí eu nem entrei nisso aí. Próximo. Como vereador e entre o grupo por causa da abordagem desse tema, por exemplo. Vereador, por que o senhor não exonerou os seus assessores antes? Então, se já havia esse desencontro entre a tua equipe? Porque eu tentei resolver internamente esse problema. Tentei conversar no MBL para procurar continuar. Aconteceu um episódio de ameaça que um assessor meu me ameaçou. Ele falou que se não fosse para resolver no carinho, seria no ódio. Outras pessoas do MBL me falaram que se eu saísse do MBL... Dê uma pausa aí. Essa ameaça. Isso aí, por exemplo, que se transformou... Não, porque me ameaçou, uma ameaça de... Eu acho que teve até gente dizendo que era ameaça de morte. Não sei se foi ele próprio, né, que se aumentou isso aí, foi uma coisa do Will. Obviamente, no contexto que a gente ficou sabendo, era o seguinte... Ele estava com essa ideia de que o mandato era só dele e não ia ser um mandato alinhado com a Nacional. Era isso, é um mandato do MBL que é alinhado com o meu próprio umbigo. E aí o Will corretamente falou, não, ou você vai entender que você vai ter que se alinhar por bem, ou você vai ter que se alinhar por mal. Ou seja, você vai ter que se alinhar de qualquer jeito. E foi o que aconteceu, o cara não se alinhou e ele foi expulso. Porque não tem isso, não é uma escolha. Ah, tenho aqui uma diretriz da Nacional e aí eu escolho ou não fazer. Aí a gente vê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O MBL é muito hierárquico. É claramente hierárquico. A hierarquia do MBL, para quem quer saber, é o seguinte. Em primeiro lugar, você tem os fundadores, notadamente o Renan, o Alê. Aí você tem a Nacional. Aí a Nacional tem um monte de gente lá. Eu tô lá, tá o Kim, tá o Guto, um monte de gente da Nacional. Aí a Nacional decide as coisas. Aí você tem os mandatários, os regionais, os núcleos. Aí tem os núcleos estaduais, bababá. Aí você tem depois os núcleos municipais. Os núcleos municipais obedecem aos estaduais, que obedecem à Nacional, que por sua vez foi fundada por essas pessoas que eu falei, os fundadores. É assim que funciona. Até chegar no militante da base, tem um monte de gente que tá mandando em vocês. E é isso. E às vezes as pessoas ficam chateadas com essa ideia de que haja uma hierarquia, porque elas querem fazer o que elas estão a fim de fazer. E, eu não quero isso. Se você não quer hierarquia nenhuma, o MBL não é pra você, cara. Porque assim, não é a casa da mãe Joana. Não é um negócio que, você vai fazer. Não. As pessoas que estão na Nacional, elas estão na Nacional por um motivo. Elas foram colocadas lá. A Nacional só entra se você tiver a anuência de todo mundo. É assim que funciona. As pessoas estão lá porque elas foram colocadas lá. Eu não era de lá há alguns anos atrás. Fui lá colocado. E várias outras pessoas. Pessoas foram postas ali dentro. E elas foram postas ali dentro porque o trabalho que elas faziam era muito dedicado. Era um trabalho muito bom. Que gerou muitos frutos para o MBL. E principalmente porque se tratam de pessoas sérias e com uma boa análise política. O que não quer dizer que as pessoas não estejam na Nacional, não sejam sérias, não tenham boas análises políticas. Mas a maturidade que se exige para você estar ali dentro e poder decidir, especular sobre rumos gerais do movimento é grande. Então exige-se muitas coisas. Você tem que ter muita lealdade, você tem que ter anos de casa, você tem que estar ali dentro, né? Ter uma boa visão política, entender o jogo que está sendo feito, o que a gente quer, né? Ter feito um trabalho que frutificou o MBL, que fez um monte de coisa. Pô, eu fiz academia. Todas essas coisas aí, inclusive o mandato do Bétega, devem muito ao meu trabalho na academia. Essa é real. Entendeu? Me foi custoso fazer aquilo ali. Foi um trabalhão. Eu contei na última live. Então não é assim. As pessoas que estão ali dentro, elas têm motivo para estar. Então, se ele acha que ele pode fazer um mandato sozinho, ele está enganado. Próximo. Aí, professor,
Ele fica o restante do vídeo, infelizmente, eu vi esse vídeo inteiro, ele fica batendo nessa mesma tecla de eu sou uma pessoa honesta e o gabinete é ruim. Esquece. Mas a gente tem um vídeo mais interessante pra assistir, Deixa eu ver. que é o vídeo do Will na coletiva de imprensa na Câmara Bora Municipal ver. lá de Curitiba. Os nossos valores não estão à venda, de nenhuma forma, tá? O Movimento Brasil Livre não está à venda e os nossos valores como pessoas não estão à venda. Anunciamos o protocolo do pedido de cassação do mandato do vereador João Bétega na Câmara Municipal de Curitiba. Essa decisão é fundamentada em fatos concretos e graves que comprometem a integridade do cargo que ele ocupa. O principal motivo é a omissão deliberada diante a nomeação de José Luiz Veloso para a presidência do Instituto Municipal de Turismo. Veloso possui uma condenação por improbidade administrativa, informação que era de conhecimento do vereador João Bétega desde o dia 28 de fevereiro. Mesmo assim, ele optou por não denunciar ou tomar qualquer providência. Essa atitude configura prevaricação e quebra de decoro parlamentar. Ele se apresentou à população como fiscalizador implacável. Preferiu se calar e proteger interesses políticos em vez de cumprir sua obrigação. Quando a fiscalização se tornou inconveniente para sua imagem nas redes sociais, ele escolheu proteger a si mesmo, não a cidade. Que ele não apenas traiu seus valores, como dizia defender, ele traiu as pessoas que o ajudaram a chegar aonde chegou, traiu sua equipe, traiu seus colegas, traiu um projeto coletivo e, ainda pior, fez isso de maneira dissimulada, falsa e calculada. O que era para ser um mandato de enfrentamento à velha política acabou se tornando uma plataforma de autopromoção baseada em silêncio, cálculo e covardia. Diante desses fatos, o Movimento Brasil Livre decidiu expulsar o vereador João Bétega dos seus quadros e agora solicita formalmente a cassação do seu mandato. Essa medida visa preservar a ética na política e reafirmar o compromisso com a transparência, responsabilidade pública e a lealdade à população que nos colocou aqui. Isso não é um tipo de revanchismo. Isso, na verdade, além de ser um pedido de desculpa aos 12.346 eleitores que votaram no João Bétega, é a nossa forma de mostrar que a gente não mudou em uma vírgula aquilo que a gente acredita. Os nossos valores não estão à venda, de nenhuma forma, tá? O Movimento Brasil Livre não está à venda e os nossos valores como pessoas não estão à venda. Os nossos valores... Muito bom, muito bom. É engraçado, o Will tá com uma aura tão boa aí que ele tá parecendo até mais magro. Caramba, botou uma roupa social, tá alinhado. É isso. E vamos ver, né, se esse mandato será cassado ou não. Eu espero que seja, porque eu confesso ficar sempre um pouco consternado quando as pessoas saem do MBL e nada lhes acontece. Não acho que seja bom. Eu acho que as pessoas saem do MBL, elas têm que perder alguma coisa, sabe? Mesmo. Elas têm que ter problemas sérios na sua vida política, porque a traição a um grupo é uma coisa séria, pô. Você se elegeu por causa do grupo. As pessoas se elegeram pela campanha, que foram pessoas do MBL fizeram a campanha. Muita gente compartilhou, muito RT, muito trabalho de alavancar as pessoas, pô. Ideias, inclusive, iniciativas criadas, essa iniciativa de inimigos públicos mesmo. Não foi simplesmente uma coisa, eles saíram e de repente eu saí, tomei umas porradas ali na UFPR. Não, isso foi pensado, isso foi refletido, isso teve uma estratégia, teve uma abordagem de marketing. O Renan parou o tempo dele para pensar nisso. Então, quando as pessoas saem, elas têm que sofrer um pouco as consequências da saída.